Meu nome é Cássia. Eu sou Cleusa Uliana. Meu nome é Ulisses, mas me chamam de Li. Meu nome é Noêmia Carlos da Cruz Araújo. Meu nome é Renato Assis. Meu nome é Rosângela. Meu nome é Rita Camargo. Estou no Estúdio Lazuli desde o início. Já são 3 anos como professor. Quando ela montou o estúdio, ela me convidou para dar aula também. Eu estou no estúdio desde o início. Trabalho já há cerca de 10 anos com ilustração, mas no estúdio estou há cerca de 2 anos e meio, praticamente. Já tem 7 anos que eu leciono aqui no Estúdio Lazuli. O estúdio nasceu de uma menina que veio me pedir para desenhar. Me ensina a desenhar. O Estúdio Lazuli, para mim, foi uma reformulação de vida. Um divisor de águas. Superação, persistência, realização. Foi um resgate do meu trabalho enquanto professora. O estúdio é um local onde, de fato, existe uma troca de experiências, ideias e desenvolvimento de poética, onde pessoas, de fato, interessadas pela arte se encontram, que não é fácil de acontecer em outros locais. Então é um lugar precioso. O Estúdio Lazuli, para mim, foi uma mudança de águas. Porque durante alguns anos eu me afastei da profissão e a oportunidade de voltar a lecionar, a dar aula de artes para crianças, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. Abriu o horizonte, voltei para o meu caminho, para o meu trilho certo. A minha profissão, na verdade, é tatuador. Eu sempre estou em busca de estudar desenho e me aperfeiçoar no pensamento de tatuagem. Mas depois que eu conheci a Rita, o Estúdio Lazuli, isso ampliou a minha mente. Eu trabalhei 33 anos na Secretaria de Educação do Estado, me aposentei e voltei para Santa Rita. E aí eu comecei a trabalhar no estúdio com a Rita. Foi a Cleusa que queria aprender a desenhar e a Cleusa que já estava ensinando. Que legal, tem alguém que quer fazer o que eu faço. Achei interessante. Aí depois dessa menina, eu lancei o curso em 2016, na minha casa. Fiquei um tempo, achei que nem ia ter mais ninguém que quisesse. Mas depois de uns 3 meses apareceu um aluno. E aí um virou 2, 2 virou 3. Na pandemia, na metade de 2020, eu, a Cleusa e a Cássia falamos aí, tá muito cheio, tá muita gente. Eu preciso sair daqui de casa porque não dá, era na minha casa, né, no início. As crianças estavam meio com depressão e as mães estavam procurando coisa para fazer. Eu tava com 40 sozinha em casa e trabalhando em outro lugar. Falei, não, junta comigo e vamos começar alguma coisa aí. Aí nós começamos, em dezembro de 2020, inaugurou o estúdio. O Estúdio Lazuli, ele é focado muito, a gente fala que são as técnicas secas, né? Que é o lápis de cor e o lápis grafite. Eu gosto do grafite. O material é pouco, não é um material extenso. E você pega aquilo e transforma aquele pouco material, aquelas horas de trabalho, num desenho que se assemelha à realidade, ao real, é indescritível. O que eu mais gosto de ensinar e trabalhar é a mão livre. Eu insisto muito com os meus alunos. Tenho estudado a acrílica aguada. A acrílica aguada é uma mistura de aquarela e tinta acrílica. Eu, pessoalmente, eu gosto mais é pintar no papel preto. Eu gosto de trabalhar com o tradicional, lápis de cor, algumas tintas, mas o meu foco hoje é a arte digital, com o programa Photoshop, Adobe Photoshop. Eu sou hiperrealista, não adianta. Eu posso dar um giro em técnicas. Se eu for fazer aquarela, vai ser hiperrealista. Se eu for fazer óleo, vai ser hiperrealista. Eu já faço giz pastel, carvão. Então, eu gosto de botar detalhe ali. Ruga, poros. Às vezes ninguém nem vê, mas tá ali. Eu gosto. Mas acredito que o mais importante que a técnica é o conceito por detrás da imagem. O que você manifesta através das suas imagens. Isso é o mais importante na minha visão. É o sentimento que o artista consegue colocar na obra. O artista diferenciado, o artista que leva o seu nome para frente, é aquele que trabalha com a alma. Eu acho que a arte é um caminho, é uma estrada de expressão, de libertação, de reflexão, de autoconhecimento. Eu acho que não existe não saber, não ter o dom. É técnica, é desejo de aprender, é desejo de produzir alguma coisa. Muito bom. Eu parei de desenhar por anos, porque os professores da faculdade falavam que retrato não era arte.
Eu sempre tive problema com a autoestima. Eu sempre tive uma autoestima baixa. E eu nunca valorizei as coisas que eu fazia. Na primeira exposição, quando eu participei, a Rita falou que eu tinha que fazer um desenho para uma exposição. E eu não entendia muito isso, porque a minha visão de desenho era muito fechada para tatuagem. Tive muita facilidade de trabalhar com as mãos. Então eu sempre tentava aproveitar o máximo possível. E eu sempre levei algo que a minha mãe me ensinou desde pequena. E ela falava que o pai dela ensinava ela. Então a minha mãe sempre dizia para mim e para os meus irmãos: tudo que você for fazer na vida, faça bem feito. Faça com amor. O retorno ele sempre vem. E hoje não, hoje eu já olho o desenho como uma arte mesmo. E isso aconteceu dentro do Estúdio Lazuli. E quando eu conheci a Rita era uma pessoa mais solta. E ela sempre se jogava, mesmo no medo, e ela ensinou a gente, ela me ensinou a se jogar. Porque às vezes a gente acha que a gente vai lá para estudar desenho, quando a gente entende o que é a comunidade dentro do estúdio, que você lidar com outras pessoas, outras maneiras de olhar, isso acrescenta muito. E aí eu iniciei com aquele medo terrível, mas fui. E graças a Deus foi dando certo. Hoje me sinto professora. Ali no estúdio, eles aprendem principalmente a conviver, a ter experiências diversas do que eles estão acostumados a ficar numa tela, a uma escola normal de todo dia. Então ali é mais a parte social dos alunos, que hoje em dia eles não estão tendo. Desenvolvem habilidades e entram em contato com as próprias potencialidades. Eu penso que a valorização pessoal, né? Se sente capaz, se sente importante, mostrando o trabalho deles. É uma forma de você enriquecer o próprio viver humano. É uma forma de você se desenvolver, crescer. Elas aprendem a olhar os desenhos, os detalhes e conhecer cores no projeto, e isso tudo eu acho que reflete na vida delas. Tem um aluno que fala assim: aqui é minha terapia, que eu venho, eu me desligo de todos os meus problemas, e isso daí é muito gratificante, saber que você não está fazendo só o desenvolvimento no físico dele, mas no emocional também. Começa um projeto de desenho, de arte, cada projeto deles, eles têm a oportunidade de se organizar-se na vida, organizar-se no desenho, pensar, refletir sobre o que é desenhar, poder escolher. Sempre peço para que eles não mudem o padrão, que às vezes eles ficam um pouco entediados, porque é um trabalho demorado, e eu falo para eles: não mudem a qualidade. Iniciou de uma forma, continue dessa forma. No decorrer do tempo, eles começam a comparar os primeiros desenhos com os próximos e os próximos. Eles começam a ter a compreensão que não é o professor que vai impor algo, não é os pais, mas sim eles. O senso crítico de entender se está gostando, se não está gostando, se está conseguindo fazer, se não está conseguindo. A hora que uma criança ou um adulto, depois que realiza o primeiro desenho mais elaborado, que ele pega e fala: nossa, nem parece que fui eu que fiz. Ver a carinha desses alunos, olhar para o desenho, da evolução deles, de quando começa e depois, nossa, o meu ficou melhor do que a referência. Quem gosta de fazer, faz. Faz em casa, vai fazer curso, não desiste. Se for criança que desenha, não para. Como começou e como terminou, o que você se dedicou ali, o que representa para você aquela obra, a representação e a dedicação. É a disciplina, é o capricho, é a vontade, né, e a dedicação. Então, essa parte de se atentar aos detalhes, que às vezes a criança, principalmente, olha o todo, ela começa a enxergar as coisas do pequeno para o grande, não do grande para o pequeno. Cansaram? Enjoou? Vamos fazer outra coisa, a gente dá um tempinho, depois a gente retorna. Porque o trabalho ele vai ter a mesma qualidade do início ao fim. A gente vê alguns alunos que a gente conhece no começo do curso. Às vezes não é aluno da nossa turma, mas a gente já conhece os trabalhos e conhece o aluno das outras turmas. E a gente vendo a evolução deles é surpreendente, né? A temática da exposição é de extrema importância. Como uma fotógrafa, o sobrenome dela é Andujar. Ela criou obras fotográficas com o povo Yanomami e essa relação com um povo ancestral primitivo ligado à terra, ele desperta em nós a nossa própria ancestralidade. Quando fomos em Vozes do Brasil, foi um resgate de quem é esse Brasil imenso, com tanta cultura, tantas histórias, tantas lendas. Eu pensei a princípio na questão cultural indígena mesmo. Uma população que eu admiro muito pela estética. E me chama muita atenção, tanto as características físicas quanto as pinturas e os costumes, os adereços. Eu acho que foi um dos temas mais fáceis para mim trabalhar. Eu escolhi a minha obra em muito pouco tempo, porque eu sou apaixonada pela natureza. Eu tenho uma conexão muito grande. As crianças começaram a explorar as lendas. Isso
surgiram das culturas. E aí a gente conseguiu resgatar uma parte do folclore que está esquecido. E isso aconteceu sozinho também, veio por eles. Porque não era o foco a princípio, mas surgiu. Eu fico às vezes pensando o que a gente fazia quando eu dava aula nas escolas relacionado ao folclore e que hoje não tem mais. E foi substituído por Halloween, foi substituído por uma cultura que não é nossa. Olha, esse ano que eu gostei muito da montagem foi essa parte interativa, né? Os QR Codes com o estudo de cada tema, do tema dos indígenas, das lendas, das histórias das tribos. Eu pude homenagear uma índia que eu conheci, uma indígena, povos tradicionais do Pataxó, lá do sul da Bahia, e a Índia Zabelê, que tem uma tribo chamada Aldeia Tibá. Fala sobre a essência da vida, fala sobre o ambiente onde o ser humano iniciou a sua jornada aqui na Terra. Então, eu creio que isso é muito profundo. É como se entrássemos em contato com a nossa própria essência, que é primitiva. Somos espécies animais. É um espelho entre nós e nossa própria verdadeira essência. Então, é de suma importância para enxergarmos quem nós somos. Cada montagem da exposição é uma surpresa, vamos dizer assim. Desde janeiro, planejando o tema, planejando o que vai fazer, trabalhando com os alunos, mas a hora de montar, a hora que você vê tudo pronto, que aquilo que você trabalhou é o resultado do trabalho de um ano, tudo aquilo pronto é uma satisfação. A hora que você vê tudo montado, isso é um trabalho de um ano inteiro, uma dedicação, um esforço, uma ajuda para o aluno perceber detalhes. E isso faz com que a gente se sinta bem gratificado, né? A exposição é surpreendente. Cada ano que vem é uma novidade. Esse ano está ímpar, né? Mas eu acredito que o ano que vem vai surpreender também. Aqui é o fechamento do trabalho que eles desenvolvem durante a aula. Isso aqui mexe com a autoestima, né, deles. Assim, nossa, meu trabalho está ali, ganha uma medalha. Então, acho que valoriza o esforço que eles têm, né, durante as aulas. Não é só o seu aluno. Ali você vê o aluno do colega, o trabalho diferente, o digital, o aquarela, os desenhos diferentes. Cada ano é uma surpresa. A gente começou a colocar o trabalho das crianças na parede, fazer a montagem, aquilo que a gente achou que, nossa, poderia melhorar. A gente vê o quanto que essas crianças se empenharam, quanto que elas fizeram e quão bonito e como elas se superaram com esse trabalho todo. Porque não é da noite para o dia. Precisa de dedicação, precisa de compromisso, né? O desenho não termina numa aula só. Então, eles vão aprendendo a ter essa calma para realizar. E aí, aqui é a formatura. Acho que a união e o convívio entre as pessoas é muito importante. E a mostra, a montagem da mostra nos proporciona esse convívio, que é muito gratificante. Eu espero todos que visitem essa exposição motive seus filhos, seus netos, seus alunos, quem quer que seja, principalmente as crianças, a se dedicar a alguma coisa. Não precisa saber desenhar, mas você sabe que você vai conseguir. Tem que experimentar, fazer uma aulinha. Um conselho hoje que eu dou é não desista, persista. Não busca a perfeição no primeiro momento. Em todas as linguagens, praticamente, a perfeição surge do caos. A minha visão é que a pessoa não deve desistir. No início ela começa achando que não tem condição e aí, de repente, ela percebe que ela é capaz muito mais do que ela imagina. A dedicação, que eu acho que é muito importante, e deixar a alma falar. A gente conversa muito entre nós, professores, assim, que a evolução, às vezes, você não está percebendo ela, mas ela está acontecendo. Você coloca as suas ideias no primeiro momento, de forma caótica, literalmente, e a partir de muito trabalho e dedicação, você pode alcançar a perfeição. E às vezes é uma semente que você está plantando hoje e você vai colher bons frutos no amanhã. Então, sem preocupações com perfeição no primeiro traço. Não desiste. Continua. Se entrega porque você viaja através da arte. O importante é você se dedicar. A mensagem que eu dou para os novos artistas é que não tem capacidade. Pegue uma folha e desenhe, rabisque, tente fazer o que você quiser, que você vai conseguir. E é um momento tão particular, pare um pouco,
Pare desse turbilhão de coisas acontecendo e pegue um papel, desenhe, faça alguma coisa, tinta, procure a sua expressão, porque isso vai fazer um bem enorme para você, um bem enorme. O tradicional, o material e o digital, na verdade, contêm a mesma essência. Sensibilizar para você abranger o seu olhar sobre o mundo. A mensagem que eu dou, na verdade, é feita por um filósofo, e ele diz: ama a arte, pois de todas as mentiras, essa é a mais verdadeira. Dê o seu melhor, porque o retorno vem. Então se joguem, tentem, né? Se desafiem. Poxa, agora você me pegou. Não sei dizer. Para esse momento, gratidão. Surpresa. Despertar da ancestralidade. Realização. Satisfação, alegria. Gratidão. Gratidão por tudo. Nunca deixe a criança que tem dentro de você morrer. Porque todos, que a gente conversa, quando eu era criança, desenharam. E num momento da vida deixaram de fazer isso e não sabem por quê. E nunca é tarde para começar, não começar, que a gente quer dizer, é recomeçar a desenhar. Se um dia você desenhou, você acreditava e sempre fez com muito amor, volte a fazer, se não estiver fazendo. O Estúdio Lazuli é a realização de um sonho. E aí eu não sei falar mais.